Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, estarei ao vivo lá no Futebolaço Podcast, com uma resenha ao vivo, trocando uma ideia com vocês. Espero vocês lá também. E ó, quem ainda não comprou as capinhas da Golcase, meu parceiro, olha que coisa incrível, você não sabe o que tá perdendo. Dá pra personalizar com o seu nome, a minha tá com o meu nome aqui, o meu celular que eu uso aqui, ó. Porra, é incrível, tem várias modalidades de capa. Essa daqui, ele tem uma proteção extra na lateral, enfim, coisa linda. E ó, eu e a dona Nina aqui, ó, na proteção de tela do telefone aí. E cara, a Golcase, ela tá com uma promoção especial. Tem o nosso cupom promocional passando aí na tela junto com o QR Code. Usando o cupom GOLVASCO, vocês ganham desconto adicional e frete grátis. E se você escolher duas capinhas, eles têm uma linha exclusiva do Vasco aí, você leva 4. Por exemplo, essas 4 capinhas que eu estou aqui, você só pagaria 2, mas levariam as 4. Eles têm uma linha exclusiva de produtos do Vasco, que vai desde, ó, garrafas térmicas incríveis, que você pode personalizar aí, ó, e pôr o seu nome como eu coloquei na minha. Tem carregador portátil, tem carregador de celular, tem cabo, tem mochila e tem um repertório muito vasto até de super-heróis aí da Disney, da Marvel, e também para quem torce para outros clubes, tem linhas exclusivas lá também, beleza? Tá na descrição do vídeo aqui o link aí para você clicar e comprar, e usa o nosso cupom GOLVASCO, você ganha desconto e frete grátis. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, temos novidades aí para trazer para vocês. Primeiro vamos falar sobre os jogos do Vasco no mês de junho. Iniciamos aí o mês de junho, hoje é 1º de junho, e o Vasco vai fazer apenas 4 jogos. Uma média aí mais ou menos de 1 jogo por semana ainda. E vai ter jogo que vai ter uma distância de 11 jogos de um dia para o outro. O nosso primeiro jogo é segunda-feira que vem contra o Flamengo. Depois nós teremos o nosso último jogo fora de casa, numa sequência aí que nos próximos 6 jogos o Vasco vai fazer 5 no Rio de Janeiro, sendo que desses 5 jogos no Rio de Janeiro, 2 são clássicos, tá? Teremos o jogo contra o Inter dia 11/6, e os jogadores, né, tanto o Andrei Santos como o Marlon Gomes, se o Brasil se classificar às semifinais, que aí chegando à semifinal você joga a final ou a disputa de terceiro lugar, eles só retornam depois aí para o jogo contra o Goiás, tá? Então, se o Brasil avançar no sábado, só teremos Marlon Gomes e Andrei a partir do jogo do Goiás. Se a seleção for eliminada para Israel nas quartas de final no sábado, teremos esses jogadores para o jogo do Inter, do Goiás e do Cuiabá. O Andrei, 3 de julho, volta para o Chelsea. Então, no máximo, o Andrei joga mais 3 jogos com a camisa do Vasco. Se a seleção chegar aí ou a disputa de terceiro lugar ou a final do Mundial, ele só joga 2 jogos, o jogo do Goiás e o jogo do Cuiabá. O jogo do Goiás é dia 22 de junho, o jogo do Inter é dia 11, tem esse gap de 11 dias, e logo depois, 4 dias, a gente pega o Cuiabá. 2 jogos em tese, mais fáceis no Rio de Janeiro. Goiás e Cuiabá. O Vasco tem que vencer esses jogos para dar aquela subida na tabela. Próximos 4 jogos, 3 no Rio, Flamengo é um clássico, inclusive mando do Vasco. Goiás e Cuiabá, São Januário, mando do Vasco. E Vasco e Inter, esse sim é o último jogo dessa sequência de vários jogos fora do Rio de Janeiro. Beleza? O companheiro Wellington Campos atualizou a parcial de venda de ingressos. Já temos 25 mil ingressos vendidos só para a torcida do Vasco. E parabéns ao torcedor que está marcando presença e vai para o jogo. A gente precisa sim cobrar do lado de fora as coisas que foram prometidas e não estão sendo cumpridas. Mas sim, quando a bola rolar, até porque é a gente que sofre junto e a gente que fica feliz junto com os resultados de campo, ir lá e fazer o nosso papel e a nossa parte e também apoiar, empurrar o nosso clube. Beleza? Uma informação breve aqui, os companheiros do Lance, através do Matheus Guimarães, deu uma atualização sobre a situação dos atrasos que o Vasco tem aí com as compras dos jogadores. Foram 8 atletas adquiridos nessa temporada, o Vasco tem pendência com 4. Jair é só com o empresário, entre Vasco e Atlético Mineiro.
tudo em dia. E aí quem o Vasco tem algum atraso aí com os clubes é Léo Jardim, Manuel Capassi e Piton. O Vasco procurou os clubes já e tá tentando repactuar isso aí para que não gere nenhum atrito maior com essas equipes e o Vasco não traga, já trouxe, né, essas 3 semanas aí, ruído, né, para a credibilidade da sua SAF, mas o Vasco quer contornar essa situação porque tem condição de pagar, tá tendo um desajuste nesse momento de fluxo de caixa, tá? Então tá atualizada a situação. Vamos falar também sobre Paulo Vitor. Falando aí do mês de junho, é deadline para o Paulo Vitor. Ele tem contrato até 30 de junho de empréstimo junto ao Inter. O Vasco até tem interesse na renovação, mas por empréstimo, sem chegar com nada junto ali. Se o Inter fizer muito barulho e quiser grana aí pode ser que o negócio mele, tá? O Riquelme já tá recuperado de contusão, tá treinando com o grupo, vem de uma inatividade muito longa. A ideia do Vasco é manter o Paulo Vitor. E os números do Paulo Vitor, ele tem 7 jogos com a camisa do Vasco nessa temporada, 4 como titular, ele fez aqueles jogos do Expressinho no início do Campeonato Carioca, ele não tem nenhum gol, tem uma assistência, 0,2 finalizações por jogo e 2,3 desarmes por partida, tá? Lembrando que o jogador chegou ao Vasco no meio da temporada do ano passado, ainda na Série B, tá? Agora vamos a uma informação importante. O GE divulgou agora há pouco a atualização sobre a situação de Gustavo Cuejar. Segundo o GE, o Vasco tem proposta feita agora pelo Cuejar, mas o Corinthians entrou pesado na disputa e o Corinthians poderia vencer essa queda de braço contra Vasco e Internacional. Vamos aqui a matéria do GE, eu vou até ler para não tirar e nem pôr, vou passar certinho para vocês. O Vasco ainda não desistiu de Cuejar, mas o otimismo deu lugar ao pessimismo. Com concorrência do Internacional, mas com oferta considerada muito alta para contratar o ex-jogador do Flamengo. O clube de São Januário tomou conhecimento das tratativas com o Corinthians e se sentiu mais distante do volante. Valorizado, o jogador colombiano tem contrato até junho de 24 com o Al Hilal. Sem empresário regularizado, Cuejar trabalha com procurações para agentes buscarem entendimento com os 3 clubes brasileiros que demonstraram interesse no seu futebol. Internacional e Vasco têm propostas semelhantes, tanto de tempo de contrato, que são 3 anos, como também financeira, em padrões elevados para jogador da posição. O Corinthians já assinou com uma oferta maior para fechar com o colombiano e não descarta nem mesmo pagar pelos direitos econômicos de Cuejar. Antes mesmo do interesse do Corinthians, no entanto, o Vasco já tratava o acerto com o Cuejar como complexo. Além de envolver valores considerados altos para a realidade do futebol brasileiro, o volante tem contrato com o Al Hilal. A informação que o clube tem é que o limite de estrangeiros na Arábia Saudita deve fazer com que Cuejar procure novos ares. O colombiano ficou fora, por exemplo, dos 2 jogos da final da Champions da Ásia. Ele sequer foi relacionado para partidas pelo técnico Ramon Dias por causa do excesso de estrangeiros de fora do país. E é nisso que o Vasco aposta. Os vascaínos apostam também na boa relação de Cuejar com Maurício Barbieri e Abel Braga, que foram seus treinadores no Flamengo. O próprio Abel chegou a entrar recentemente em contato com Cuejar, apesar de não se enxergarem ainda fora do páreo. A diretoria do Vasco já esteve mais esperançosa de acerto que parecia avançado com o jogador colombiano. Segundo a matéria do GE, em algum dado momento, essa negociação chegou até a estar em caráter mais avançado, mas o atravessar de outras equipes fez com que o Vasco, nesse momento, encontre-se um pouco mais pessimista, tá? Falando de meio campo, o Vasco recebeu o oferecimento de 2 jogadores, sendo ele o meia Alan Ruiz, que hoje estava jogando no futebol europeu pelo Arouca, lá de Portugal. O contrato dele acabou e está livre no mercado, foi oferecido. O jogador teve passagem aqui no futebol brasileiro com a camisa do Grêmio. E também o Christian Guanco. O jogador Alan Ruiz tem 28 anos e o Christian Guanco tem 30 anos. O Christian Guanco, inclusive, joga no Al-Shabaab dos Emirados Árabes aí. Foi oferecido ao Vasco esses 2 atletas. O Christian Guanco, nesse momento, o Vasco não viu com muito bons olhos. Já o Alan Ruiz, o Vasco deixa ele ali num stand-by, porque o Vasco está procurando um jogador de um calibre acima. Inclusive, o Paulo Brax soltou na última entrevista coletiva que já tem esse nome, o negócio está avançado, mas que não poderia vazar
para melar. Mas fato é que o Vasco está recebendo vários oferecimentos de jogadores ali para a posição, tá? E os dois nomes que vazaram agora foi Christian Guanco e Alan Ruiz. Não está descartado completamente o Alan Ruiz, mas a ideia do Vasco é ter um jogador mais tarimbado, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa terceira edição e amanhã eu volto aí com a nossa primeira edição, beleza? Pensou naquela capinha linda e maravilhosa para proteger o seu telefone e te deixar com aquele estilo incrível? Você pensou em Gol Case, né? E usa aí o nosso cupom promocional, a palavra Gol Vasco. Você ganha frete grátis, cupom adicional. Comprou 2 capinhas, você leva 4 e você pode ficar trocando e tirando onda aí, dependendo até de acordo com a roupa que você tá vestindo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!